Olá pessoal, eu sou o professor Silas Dourado e a partir de agora vamos estudar sobre a escatologia bíblica. Por mais de 20 anos tenho dedicado à teologia e uma das matérias que mais tem me chamado a atenção é justamente a escatologia bíblica e principalmente o livro do Apocalipse. Você sabia que 25% da Bíblia ela é profecia? Ou seja, a cada 4 versículos que nós temos na Bíblia, um é profecia. A Bíblia contém 31.173 versículos, dos quais 6.408 são profecias. Quer receber estudos sobre a escatologia, sobre assuntos como esse, toda semana? Então, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e aprenda muito sobre essa tão importante matéria da teologia, que é justamente a escatologia e o livro do Apocalipse. Antes de estudarmos o livro do Apocalipse, nós temos que ter em mente que temos pelo menos 3 tipos de escatologia diferentes. Nós temos a escatologia especulativa. A escatologia especulativa, ela mistura fatos com fábulas sem ter que provar nada. Ela usa versículos fora do seu contexto, mas não sustenta, não constrói um argumento sólido sobre aquilo que estão falando. Em segundo ponto, nós temos a escatologia teológica. A escatologia teológica, ela trabalha com fórmulas estabelecidas, mesmo que isso implique em forçar um texto. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é porque somos preterista, ou historicista, ou simbólico, ou futurista, que essas escolas de interpretação nos faz forçar algum tipo de texto. Isso não pode acontecer. E como terceiro e último tipo de escatologia, nós temos a escatologia bíblica. A escatologia bíblica, ela até utiliza fórmulas estabelecidas, mas ela tem o cuidado de não forçar o texto. Ela usa justamente o que nós na hermenêutica chamamos de princípio da hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Antes de entrarmos, porém, sobre o livro do Apocalipse e estudarmos versículo após versículo, eu gostaria de falar um pouco sobre a história das interpretações, as escolas das interpretações, o qual tem trazido para nós pensamentos de como interpretar o livro do Apocalipse. Temos, por exemplo, a escola preterista. A escola preterista, ela nasce nos primeiros séculos e ela afirma que a maior parte do livro do Apocalipse tem o principal cumprimento no passado. Então essa escola está sempre olhando, por exemplo, para o Império Romano, para a destruição de Jerusalém no ano 70, como o cumprimento pleno do livro do Apocalipse. Com o passar dos tempos, nasce uma segunda escola, na Reforma Protestante a partir do século XVI. O nome dessa escola é escola histórica, ou historicista ou progressista, como assim muitos chamam. Essa escola, ela acredita que uma parte do livro do Apocalipse tem o seu cumprimento no passado. Outra está se cumprindo no presente e somente se cumprirá plenamente no futuro. Por exemplo, essa escola acredita que nós já estamos vivendo o milênio. Uma terceira escola, ela nasce justamente depois da Reforma Protestante, com o advento das seitas heréticas. E essas seitas, elas interpretam o livro do Apocalipse numa escola chamada idealista ou simbólica. Essa escola idealista, ela entende o livro do Apocalipse e diz que as demais escolas são muito específicas. E, segundo o idealista, o livro do Apocalipse precisa ser interpretado de modo simbólico e profético. Ela necessariamente não é literal e tem como método de interpretação uma interpretação mais espiritualizada do texto, uma interpretação filosófica do texto ou poética.
Essa escola geralmente é usada pelos adventistas do sétimo dia e pelas testemunhas de Jeová. E por último, nós temos a escola futurista. A escola futurista, ela nasce no final do século XVIII e início do século XIX, quando os futuristas olhavam para as escrituras e declaravam ali que a maior parte do livro ainda se cumpriria no futuro. Essa escola, chamada o futurismo, ela situa-se no outro extremo da interpretação com relação, por exemplo, à escola preterista, que é aquela que acredita que o livro do Apocalipse se cumpre no primeiro século. O futurismo acredita que o livro do Apocalipse, com exceção dos 3 primeiros capítulos, aplica-se totalmente ao futuro. Os capítulos 4 e 5 são, na visão dos futuristas, uma visão que João teve no arrebatamento, e ele tem uma visão, capítulo 4, a visão do trono de Deus no céu, chamado visão do Criador. Capítulo 5 é chamado a visão do Redentor, é quando Cristo pega um pergaminho que estava na mão direita do Pai, e a partir do capítulo 6, na visão futurista, é totalmente futurista e o que nós chamamos de a 70ª semana de Daniel. Essa escola futurista, ela também tende em ser literalista, ou seja, na visão literal da Bíblia. Sabemos que 90% da Bíblia ela foi escrita em linguagem literal, ou seja, da forma como se lê Apenas 10% da Bíblia ela é alegórica ou simbólica. Os futuristas tendem a serem literalistas. Então surge-nos uma pergunta: como sabemos se um texto ele é literal ou não é literal? Segue-se uma regra de que todas as declarações proféticas devem ser interpretadas literalmente, a menos que a evidência contextual ou o bom senso torne esse procedimento impossível. Então, os futuristas são literalistas, ou o que nós chamamos método histórico-gramatical. Antes de entrarmos no Apocalipse, eu vou deixar uma meditação para que a gente possa, a partir de agora, estudar o livro nas suas interpretações e aplicando as suas diversas escolas. O apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, ele recebe 7 revelações. E a primeira está no capítulo 1, versículo 10 e 11. Mas uma exortação é feita antes. O apóstolo João, quando ele tem a visão que muda a sua vida, ele vê um ser que diz o seguinte: bem-aventurado João, aquele que lê, o que ouve e o que pratica as palavras da profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.